No plano cartesiano, o vértice da parábola de equação y igual a x vezes 1 menos x e os pontos em que ela intersecta o eixo das abscissas determinam um triângulo de área igual a quanto? Então vamos lá. Olha só, a nossa parábola é y igual a x vezes 1 menos x. Isso aqui, aplicando a distributiva, é x menos x ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte: quais são os pontos em que a parábola intersecta o eixo x? São os casos em que o y é igual a zero. Então você vai ter, basicamente, x vezes 1 menos x igual a zero. E você tem duas soluções possíveis. A primeira é x igual a zero, porque o zero vezes o restante aqui dá zero. A segunda é 1 menos x igual a zero, porque, de novo, 0 vezes o restante dá zero. Isso aqui implica x igual a 1. Então, as duas raízes são 1 e 0. Beleza. Agora, vamos voltar para a nossa parábola. Olha só. A gente sabe que a parábola é menos x ao quadrado mais x. Bom, vamos colocar o nome aqui dos coeficientes. O cara que multiplica o x quadrado a gente chama de a. O cara que multiplica o x é o b. E o c é o termo independente. Bom, quem que é o a no meu caso aqui? O a é menos 1, porque ele está multiplicando o x quadrado. O b é 1, porque ele está multiplicando o x. E o c não aparece, ele é 0. Eu vou precisar dessa informação para usar a fórmula do y do vértice. O nosso a é menos 1, ele é o cara que está multiplicando o x quadrado. Então, a parábola ela é voltada para baixo. É assim que a gente classifica. Então, olha só, vou fazer um pequeno esboço da nossa parábola aqui. A gente viu que aqui é uma raiz, é o 0, e aqui é outra raiz, que é o 1. Bom, a nossa curva ela é alguma coisa assim, voltada para baixo, porque, como eu falei, o a, que é o cara que multiplica o x quadrado, é negativo, então é ele que determina a concavidade. O ponto de máximo está aqui, e o triângulo ó, é esse aqui, formado pelos três vértices em questão. Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura por 2. A base eu tenho, que é este segmento aqui, ó, de 0 a 1 tem 1, uma unidade aqui. A altura coincide com o nosso amigo aqui no vértice da parábola. Então a gente pode dizer tranquilamente que a altura é o y do vértice, porque o y do vértice está aqui, ó, y do vértice. Então a gente precisa calcular usando a formulinha. Quem que é o y do vértice? Ele é o menos delta sobre 4a, ou se você preferir, menos b quadrado menos 4ac sobre 4a, tá certo? Bom, agora veja, o c é 0, então esse cara aqui é 0. O a é 1 e o b, desculpa, o a é menos 1 e o b é 1. Então a gente vai ficar com menos b, que é 1 ao quadrado, então menos 1, embaixo 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Descobri que o y do vértice é 1 sobre 4. E aí eu volto na formulinha da área do triângulo. A área é base vezes altura. A base é 1, a altura é 1/4. E você multiplica tudo isso por 1 sobre 2, né? Que é a mesma coisa que dividir por 2. Então você vai multiplicar 1/4 por meio. Isso aqui dá 1/8. E você descobriu que a área é a que está na letra E da questão.